Hoje a gente vai mergulhar num livro que pega uma das lendas mais famosas da história e, olha, vira ela de cabeça para baixo. Estamos falando de O Rebelde, de Jack White. É o primeiro livro da trilogia Corações Valentes e ele se joga na missão de contar a história de William Wallace de um jeito que pouca gente conhece. E o autor não perde um segundo, viu? Logo no prólogo, a história que a gente conhece, principalmente a do cinema, já é demolida com essa frase. É um começo que choca, que força a gente a questionar tudo o que achava que sabia sobre o herói escocês. Fica bem claro o recado. A história que ficou famosa não é a que vai ser contada aqui. Bom, o cenário é montado rapidinho. A gente é transportado para uma cela escura, fria, na prisão de Smithfield, em Londres. São as últimas horas antes do amanhecer de dia 24 de agosto de 1305. E o homem que espera a execução ali não é uma figura mítica, intocável. É um prisioneiro, um homem de carne e osso, prestes a encarar seu destino. O tom já começa íntimo, sombrio e muito, muito pessoal. Ok, vamos fundo nesse contraste agora. Porque é justamente nessa tensão, nessa briga entre o mito que todo mundo conhece e uma realidade muito mais brutal e humana que o livro constrói toda a sua força. A imagem que a maioria das pessoas tem do Wallace é aquela do cinema, né? O herói desafiador que grita liberdade até o último suspiro. Pois é, o livro apresenta um final bem diferente. O narrador da história, que diz que estava lá, conta que tudo que ouviu foi o grito final enlouquecido de um homem derrotado e torturado. A morte foi lenta, brutal e, o mais importante, silenciosa. É a desconstrução total do mártir para a gente poder encontrar o homem. Mas, para a gente entender por que o autor foi por esse caminho, a gente precisa conhecer um pouco o Jack White e o desafio gigantesco que ele tinha nas mãos quando decidiu escrever essa história. Essa aqui era a pergunta de $1 milhão. Como é que se pega uma figura histórica tão icônica que parece que foi esculpida em pedra na nossa imaginação e se consegue dizer algo novo, algo verdadeiro sobre ela? Era um obstáculo e tanto. Na nota do autor, o próprio White abre o jogo sobre as dificuldades. Primeiro, a sombra do filme Coração Valente, que praticamente cimentou uma versão da lenda na cabeça de todo mundo. Segundo, a falta de registros históricos. Quase não se sabe nada de concreto sobre a vida do Wallace antes dele virar o líder da rebelião. E por último, a própria terra. A Escócia daquela época, com suas florestas gigantes e paisagens selvagens, simplesmente não existe mais. Pesquisa de campo era quase impossível. Então, encarando todos esses problemas, o White encontrou uma solução narrativa que é, olha, brilhante. Ele não tentou escrever uma biografia tradicional, mas sim um testamento. A estrutura do livro é simplesmente genial. A história toda é contada como se fosse a confissão final de William Wallace para um padre escocês na sua última noite de vida. Isso foi uma sacada aí tanto, porque permite ao autor preencher as lacunas da história com uma narrativa em primeira pessoa. A gente consegue explorar os pensamentos, as dúvidas, os sentimentos do próprio herói. Não é um historiador contando, é o próprio Wallace. A cena na prisão começa com Wallace se recusando a falar com um confessor inglês. Aí o abade de Westminster revela que trouxe alguém especial, um padre escocês, um compatriota, para oferecer algum conforto numa terra estranha. Mas tem muito mais por trás dessa visita. E aí vem a grande virada da história. O padre não é um estranho qualquer. Quando o prisioneiro ouve o nome dele, ele reconhece na hora. O padre James é, na verdade, Jamie Wallace, seu primo. Imagina o choque. A confissão que vai acontecer ali não vai ser só um sacramento, vai ser uma conversa final, dolorosa, entre família. E essa história tão íntima é só o ponto de partida para uma saga muito, mas muito maior que explora a alma da luta da Escócia pela independência. É isso mesmo. O Rebelde é só o primeiro livro da trilogia Corações Valentes. Depois de Wallace, a saga continua com as histórias de outros 2 heróis lendários. Robert Bruce, o rei que finalmente conseguiu unificar a Escócia, e Sir James Douglas, seu cavaleiro mais fiel, que recebeu a missão de levar o coração do rei numa cruzada. São 3 homens, 3 destinos e uma nação em jogo. Mas vamos voltar um pouco para aquela cela. Porque é ali, naquela escuridão, que o livro revela a sua camada mais profunda. A vulnerabilidade e a dúvida de um homem que foi transformado numa lenda. No momento de puro desespero, Wallace faz ao primo a pergunta que o atormenta. Longe daquela certeza inabalável do mito, o que a gente vê é um homem no fim da vida questionando cada decisão, cada sacrifício. Essa não é a pergunta de uma lenda, sabe? É a pergunta de um ser humano confrontando o próprio legado.
E aqui está o ponto central de tudo. O maior medo dele não era a morte ou a dor que viria, era a possibilidade de ter falhado com o seu povo, com a sua terra. A angústia do Wallace não era sobre a própria glória, mas sobre o impacto real das suas ações na nação que ele amava tanto. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Ao despir William Wallace da sua armadura de mito para revelar o homem falho, atormentado e profundamente humano que existia por baixo, o livro nos força a pensar sobre o que é, afinal, o heroísmo. Será que um herói é definido pela perfeição da sua lenda ou pela complexidade da sua humanidade? O Rebelde sugere que a resposta para isso pode ser muito mais interessante do que a gente imagina.